E agora a gente vai preparar uma receita que é uma queridinha de muita gente. Na verdade, é uma experiência gastronômica saborosa. Vamos fazer bolinho de bacalhau. Quem gosta? Aproveita que tá bom, gostoso. E o chefe falou que é fácil de fazer. Você viu experiência gastronômica? Não é? Tá gastando. Não, eu achei que gastou. Ó, tá gastando pra Gastou. aí. Coisa boa, coisa boa. Bolinho de bacalhau, né, Biane? É uma paixãozinha nacional, né? Muita gente gosta, né? Muita gente gosta. São Paulo tem um famoso lá no Mercadão de São Paulo, esse bolinho de bacalhau maravilhoso, tem grandão, mesmo. fica muito bom, Sabe né? onde tem um famoso também? Em Santo Antônio. Ali Legal, não na conheço, Lefreve, bem onde fica Aí. o trem. Onde passa o trenzinho. Nossa, tem um bolinho de bacalhau muito Bacalhau bom lá. muito bom. E é muito bom, tá? Não se assuste, não é difícil de fazer. É bem tranquilo. Gostei. Bem tranquilo, Já tô vocês vão gostando adorar. das coisas aí. Você vai ver Vai só. ficar maciço aí, hein? É claro que vai dar uma enriquecida Olha. nele, né? Vai dar um toque santa receita nele, né? Lógico. Gostei. Você de casa aproveite para Boa. anotar os ingredientes. 250 gramas de bacalhau dessalgado e desfiado. Isso. 250 gramas de batata cozida. 4 dentes de alho picados. Uma cebola picada. Um talo de alho poró. 4 talos brancos da cebolinha. 100 gramas de azeitonas verdes picadas. Sal, azeite, pimenta e cebolinha a gosto. Clara de ovos para empanar e óleo para fritar. Simples. Simples assim. Não tem segredo, não. Boa. Falei. Suave, né? Suave. Bom, vamos começar então fazendo o nosso refogado Tá. do bacalhau. O que eu fiz com o bacalhau? Comprei o bacalhau em lascas, dessalguei, Tá, mas dessalguei leve. tá. Cuidado, não dessalga muito não, senão perde o sabor do bacalhau. sabor. Então salga ali umas 4 trocadas de água, 3 a 4 trocadas de água é o suficiente. Vai pegar ele bem salgado, vai lavar, vai botar numa bacia com água. Vai deixar ali uns 30 minutos, vai trocar água, Faça isso umas 4 vezes é o suficiente, tá? Boa. E aí você vai tirar ele, Abby, e vai cozinhar um pouco. Eu gosto de cozinhar um pouquinho na panela de pressão. 10 minutinhos de pressão, acho que resolve, ele fica bem macio, fica bem gostoso, não fica tão fibroso. Fica mesmo. Se você quiser botar na panela, pode colocar também bastante água, deixa ele cozinhando ali lentamente, que também vai dar um bom resultado. É que a pressão é um pouquinho mais E rápida, fica mais bem ligeira. bom. Não fica Eu bom? fiz no final do ano, ficou... Resolve, porque às vezes você compra uma salada de bacalhau, faz e você não dá esse cozimento na pressão, fica um pouco duro, meio Fica. fibroso, né? Então é importante dar esse susto na pressão e que ele dá um... Pra arrasar. Ele fala, opa, É. vou deixa eu amolecer relaxar um aqui. pouco, Aí ele vai. vai dar uma, ele dá uma Pronto, relaxada, entendeu? dá tudo certo, tá? Ele fala, tô num bom ambiente, tá tudo bem. Tô de boa, tô na banheirinha aqui, vou dar aquela relaxada e vai que vai, tá? Bom, deixa eu tirar esses copos daqui, senão eu vou atrapalhar o nosso parceirinho Batata. Obrigado, Biane. Bom, bora lá então, vamos começar a fazer esse refogadão, tá? Bolinho de bacalhau pede azeite, azeite bom, bastante, capricha na quantidade de azeite que precisa ter. Porque o bacalhau é um peixe seco. Não adianta, não tem gordura, então a gente precisa sempre agregar. Vai fazer um bacalhau, por exemplo, nas natas, vai a nata, né? Vai o creme. Bacalhau é muito complicado a gente fazer só grelhado, Grelhado, por exemplo. né? Não tem- Só se for um bacalhau fresco, aí a gente consegue fazer. Mas é muito difícil a gente encontrar bacalhau fresco no Brasil também. É, né? Então, enfim. E aí a gente precisa agregar um pouco de gordura nele. Como é que a gente faz? Azeite. Então a gente sempre capricha no azeite, tá? Ó, azeitinho aqui, na nossa frigideirinha. Pronto. E a gente vai fazer aquele nosso refogadão. Fácil de fazer também para trazer mais sabor ainda pro nosso prato. Aí, Abby, primeiro de tudo, alho. Um outro detalhe, bastante alho, porque bacalhau ama alho. Ama alho, combina demais com alho e bacalhau. Ó, bacalhau combina com azeitona, com alho, com ovo e com E batata. com batata, é. É isso. Com você também. E com você também. Combina com você também, batata? Você gosta de bacalhau? Grande batata. Batata tem. Hoje temos visitas ilustres, né? Temos. Batata, temos Dieguinho. Tem Tim. Tim também. Todo mundo É, chique. tá todo mundo de visita ilustre no Santa Receita, dessa galera aí. Aí, ó, vamos deixar daquela dourada, tá? É sempre importante, né? Dar aquela douradinha, aquela cor de guaraná, né? Antes da gente conseguir colocar o restante dos ingredientes. Deixa tostar um pouquinho, porque é o que eu sempre falo, o início é o mais importante da finalização do seu prato. Porque é o sabor. É o sabor. Comece no início direitinho, que o final vai dar tudo certo, tá? Então deixa ele dar aquela douradinha bonitinha e aí sim a gente coloca o restante dos ingredientes, que isso também é muito importante. Enquanto isso vai dourando o nosso alho ali, ó, tem que ficar de olho que é rápido o processo, tá? O que eu fiz? Batata eu cozinhei também, um pouquinho na pressão, 10 minutinhos, descasquei, cozinhei com a casca, descasquei e espremi. Só. Pode ser no espremedor, pode ser naquele amassador também, se você tiver aí na sua casa. Só fiz isso, tá? Não fiz nada além disso, ó. Chegou no ponto aqui o nosso alho. Vou colocar a cebola, obrigado, Biane.
Vou colocar o alho poró. Isso aí, obrigado. E a parte branca da cebolinha. Pronto. Vamos deixar dar uma refogada aqui bem legal. Tá aí. Junto disso, vou colocar algo diferente, inusitado, que provavelmente em muitas receitas você não vai encontrar esse ingrediente, mas aqui você vai achar e coloque que vai ficar muito gostoso, faz uma diferença enorme. Azeitona picadinha. Ah, legal. Mas bem picadinha, viu, Abi? E ela tá bem picadinha mesmo. Tipo tapená, né? Bem picadinha mesmo, na pontinha da faca ali, ó. Pra quê? Pra que ela se misture com o purê, pra que ela se misture ali com o bacalhau. E aí sim a gente consegue ter azeitona em todo o bolinho. Não pica muito grosso não, porque também dificulta um pouco da gente fazer o bolinho depois. Então deixa ela bem picadinha na pontinha da faca ali, ó, que você vai ver só que delícia vai ficar, tá? E aí você coloca ela neste momento também. A azeitona, o que eu faço? Eu tiro um pouco da salmoura dela, lavo ela um pouquinho, depois eu pico muito bem picadinho. E aí jogo aqui. A azeitona tem gordura, afinal de contas o azeite é extraído da azeitona. Deixa aqui, é importante que ela também libere um pouco da sua gordura ali aqui dentro. Não coloca ela depois na preparação, sabe? Dá uma refogada nela que ela vai ficar bem mais gostosa também. E aqui é isso, ó. Refogou nosso temperinho. Já tá no esquema, ó. Vou desligar. Pronto, tá aí. E vou colocar ela numa travessa maior. Tá aqui, ó. Pronto. Vou colocar ela aqui. Vai esfriando aqui devagarzinho. Pronto. Até aí tranquilo, né? Suave. Vou colocar cebolinha verde. Pronto. Pimenta do reino. E vou colocar sal. Por que sal? Porque eu vou colocar o purê de batata aqui dentro. Tá. Purê de batata não tem sal. Só tem sal, bacalhau e azeitona. A gente precisa pensar um pouco nisso também. É um grande volume de batata que eu vou pôr aqui. E aí sim a gente precisa fazer essa preparação. Como eu falei pra você, o meu bacalhau ele já tá cozido. Eu já cozinhei ele, tá? Então eu vou misturar ele aqui dentro, ó. Desse jeitão aqui, tá? Ai, deixa eu ver se eu pego uma travessa maior, peraí. É, ficou pequena, né, chefe? Não tem problema não. Tem aí? Faço na pequena mesmo, vai dar certo. Aí, ó, como o meu bacalhau já está cozido, que eu já falei pra você, já cozinhei um pouquinho ali na pressão, vou misturar, tá? Vou misturar tudo aqui, ó, com o bacalhau. Ó, vai devagarzinho pra você não queimar a mão. E tá aí, ó. Misturou. Bonitão. Vem com a batata amassada. E aí você começa a fazer o bolinho. Como? Apertando bem. Libera bem esse amido da batata aí, ó. Você meio que vai fazer um purezão de bacalhau. Legal. Bolinho de bacalhau, Abi, não vai farinha. Não precisa cozinhar no fogo tipo coxinha. Não é isso, tá? É como se fosse uma brandade de bacalhau. O que é uma brandade de bacalhau? É a mistura desse bacalhau aqui com o purê. Se serve também em Portugal essa brandade, sem fritar. Serve como uma saladinha, como uma entrada. Fica bem gostoso também. Tem receitas que você até gratina essa brandade. Você pega isso aqui, joga um queijo por cima, leva para gratinar e fica muito gostoso. Tipo um escondidinho. Tipo um escondidinho, é mais ou menos isso, tipo um escondidinho, exatamente. E aí você vai fazendo isso, ó. Aperta bem para liberar bastante o amido da batata. Tá vendo, ó? E vira massinha mesmo. Vira uma massinha, Abi. Não precisa de farinha, não precisa de nada, tá? Não tem essa necessidade. O importante aqui, o que é? Tudo muito sequinho. Tá. O tempero ali deixa secar bem na frigideira. O bacalhau deixa secar bem também, escorre muito bem ele. Quanto menos umidade tiver aqui, melhor vai ficar seu bolinho de bacalhau, tá? E aí, ó, espreme bem o danadinho aí, espreme bastante. Posso pegar ele agora para fritar? Até posso, mas eu prefiro esperar um pouco. Porque eu acho, Abi, que aqui vai esfriar tudo, vai esfriar o tempero, né? E vai juntando, exatamente, porque as gorduras vão esfriar. O fato da gordura esfriar dá uma cola melhor, então eu prefiro segurar um pouquinho a onda e aí sim eu prefiro trabalhar com um pouco mais frio. E que é muito rápido o processo. Chefe, pode pôr, mas tipo meia hora só, tá. É bem rápido o processo, tá? Não tem problema não. Aí, ó, ele já vai dar um outro resultado, ele já dá uma outra cara, a gente consegue modelar melhor essa massa. E como é que a gente modela essa massa? Essa massa normalmente não se modela na mão. A gente faz... Tá aqui. Na colher. A colher. A gente faz uma coisa que a gente chama de quenelle. Como é que a gente faz uma quenelle? A gente usa 2 colheres, ó. Você vai pegar um pouco aqui da colher e vai fazer isso aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? E ele dá esse formatinho. Você quer um pratinho?
Ah, eu quero, abre, por favor. Ó, tá vendo, ó? Ele dá esse formatinho aqui, ó. A gente chama isso de quenelle. Ó. E aí você põe aqui. Então, o formato do bolinho de bacalhau é isso aqui. Tá legal. vendo? Ó, você pega um pouco na colher e faz assim, ó. 2 colheres e vai modelando, ó. Vai fazendo uma quenelle com o seu bolinho de bacalhau. Tá vendo, ó? Desse jeito. E aí você vai colocar. Vou fazer mais, tá? Ó. Quer modelar na mão? Pode modelar também, não tem problema, tá? Mas esse formatinho que é interessante pro seu bolinho de bacalhau. Tá vendo? Mais um, fazer mais um. Pronto. Tá aqui, ó. Feito, feito. São Paulo é muito tradicional o bolinho de bacalhau. Vários lugares você encontra. Restaurante da culinária portuguesa, né? É muito gostoso. Ó, tá aí. Facinho, Ari? Facinho, gostei. Tranquilão, né? Tranquilo. Não tem segredo. Obrigado. E aí, ó, vamos empanar o nosso bolinho. Deixa eu ver como é que tá o óleo. Tá show de bola, perfeitinho. Um detalhe também, esse óleo não precisa estar tão na metade, ele pode estar um pouquinho mais quente. Tá. Porque tudo aqui tá pronto já. Tudo já Então tá rápido, cozido. né? A batata tá pronto, o bacalhau tá pronto, então não é nada que precise atingir o centro ali muito quente. Então o óleo pode estar um pouquinho acima do médio. Tá. Não muito quente, não se esqueça disso. Colocou o fósforo aqui, acendeu, seu Já óleo era. passou do ponto, queimou. Esquece, não faça isso, tá? Vai testando assim, põe um pouquinho ali, vê como é que fica e tal, que é muito melhor pra você, vai ser muito mais fácil, tá? Deixa eu pegar outra luvinha para poder empanar. E um detalhe importante, eu empano ele só na clara de ovo e na farinha para empanar. Tá. Só. O tradicional, Abi, a gente empana na clara de ovo e já frita. Desse jeito. Mas assim, eu gosto, eu acho que na clara de ovo ele encharca um pouquinho. E não fica tão crocante assim. Então o que eu acho? Se a gente puder melhorar um pouquinho, a gente dá um jeito de dar uma melhorada. Então eu prefiro passar na clara de ovo, na farinha de empanar e fritar, tá bom? Precisa ser essa farinha panko? Não, pode ser uma farinha de rosca normal, uma farinha que você tem na sua casa. Pode ser, por exemplo, aquela farinha da padaria, né, que sobra aí, normalmente o padeiro tem um monte de pão lá, o pão fica duro, eles ralam aquele pão e vende para você fritar. Serve também, tá bom? Não precisa ser necessariamente essa. Aí, ó, você vai passar na clara, assim, vai pôr aqui, eu vou pôr tudo de uma vez, que eu acho que é mais fácil depois, ó, aqui, pronto, desse jeitinho, ó, e aí você põe para fritar, tá vendo? Ó? Não precisa estar muito frio o óleo, tá bom? Lembrando, tá? Pode deixar um pouquinho mais quente, porque assim ele chega no ponto mais rápido que a gente precisa. Ó, vou fazer mais um aqui, pronto. E aí cada um come 2. Ah, é? Tá tudo certo, né, Biane? Porque Eu já tinha feito essa conta já falei pra ele, eu vou comer 2 hoje. Mas vai comer esse aí mesmo, viu? Esse aí mesmo. Comer 2. É bom demais, ó. Tá aí. Deixou fritar, esperou ficar crocante, já era. Um segredinho também, muito limão depois, no final, sempre no final. Legal. Porque a acidez é muito importante, tem que ter acidez no seu prato, tem que ter acidez no bolinho de bacalhau, senão, olha aí, ó, tá vendo? É um processo rápido, como eu disse, ó. Ligeiro, tá? Não precisa necessariamente esperar tanto assim para fritar, porque como eu disse, ele já é praticamente pronto. Se você quiser fazer uma brandade com uma entrada fria, faz essas quenellezinhas e serve desse jeito. Pode colocar, por exemplo, um pouquinho de maionese em cima de limão, fica gostoso. Bom. E fica ao seu critério também na sua casa. Como a gente já aprendeu vários dias o aioli. É, o aioli. Nossa, o aioli é muito bom, caberia muito bem aí, ó. Aqui, ó. Fácil, né? Fácil, Aqui, chefe. ó. Pronto. Tranquilão. Já tirei e já foi. Muitas pessoas vão perguntar se pode ser feito no air fryer, eu vou responder que sim. Que sim. Pode fazer. Não tem problema nenhum. Só talvez não fique tão crocante, né, chefe? Talvez demore um pouco mais o processo, mas dá pra fazer sim. Não tem problema. Pode fazer no forno também. No forno dá aquela besuntadinha de azeite um pouquinho por cima da farinha, boa. porque ele fica mais crocante. Na air fry também, passa um pouquinho no azeite que vai ficar melhor, tá? Vai ficar mais gostoso. Que delícia. É isso, Biane. Ai, Ó, tão gostoso bolinhos. vou espremer um limãozinho aqui pra gente, tá? Opa. Que aí já é geralzão mesmo aí, ó. Pronto. Só mandar ver. Gostou aí? Pode pegar? Fica à vontade. Ó, vamos ver. É bom demais, vou falar pra você. É bom. Crocantinhos.
Delícia, Nossa, é de derreter na boca. delícia. E um detalhe, né? A azeitona é bem sutil, bem sutil. Nossa, que delícia. Vou te falar, recheado de bacalhau. Recheado. É 1 para 1 ali, ó. Não é um bolinho de batata com Não. um fiotinho de bacalhau. Não, é 250 de batata, 250 de bacalhau. Nossa, fica muito É bom. 1 para 1. E a azeitona fica muito boa mesmo. Ó, Nossa, muito bom. nota 10, viu? E essa farinhazinha dá uma Ah, dá uma crocância. diferença, né? Nossa, Adorei. muito bom. Nossa. Não tô parando de comer. Ah lá, ó, ó, Olha ó. lá, começou. Ó, começou. Viu que a gente tá feliz comendo, né? Fala, muito legal. Estão comendo demais. Ela falou que a gente fica fazendo ela passar vontade. Chefe, maravilhoso.